O ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo, e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Sarom. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermos e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. No antro onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro, e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não tomarão. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali, só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. O tema dessa noite é quando Deus entra em nossas vidas. Alguém aqui se lembra o que aconteceu na sua vida quando Deus entrou nela? Muitas vezes a gente pode lembrar, outras vezes esquecer, e outras vezes durante a nossa caminhada de fé cristã, a gente vai perdendo um pouco daquele impacto da chegada de Cristo em nossas vidas. Quando Jesus entra e transforma a nossa vida, nós vamos aos poucos esquecendo. Não por falta de temor, reverência, mas por causa muitas vezes da nossa linearidade de vida cristã, tudo certo, tudo bem, estou andando com Deus. E nós vamos às vezes nos esquecendo do que Deus faz quando entra na vida das pessoas. E é interessante que esse texto de Isaías, o cabeçalho dele ali, o título dele, diz assim: a alegria dos redimidos. Não sei se na tua Bíblia está diferente. Na minha está assim: a alegria dos redimidos. Eu quero trazer 5 pontos aqui que falam a respeito de quando Deus entra na vida de uma pessoa. O primeiro ponto é que o seu Espírito, o Espírito Santo, nos torna férteis. Versículo 35, 1 ao 2, na parte A, diz assim: o deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. Aqui é interessante que Isaías fala o deserto e a terra ressequida. Algo daquele momento, daquele instante, um deserto e uma terra ressequida. Aí, todas as palavras que vêm depois, é tudo no futuro. Regozijarão, exultará, florescerá, algo que vai acontecer depois. Isso em contraste com o que está em Isaías 32, 14 e 15, que diz assim: a fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre das sentinelas se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sopre sobre nós o Espírito, seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Então, quando Deus entra em nossa vida, o Espírito Santo nos faz férteis, nos faz frutíferos. O Espírito Santo opera uma mudança em nossas vidas. O sopro de Deus transforma a nossa vida. E é interessante quando nós falamos de fertilidade ou de frutificar, nós podemos atrelar esses dois pensamentos, ou essas duas palavras, ao cumprimento de propósitos de Deus em nossa vida. E muitas vezes, se eu parar aqui, se nós formos abrir uma discussão aqui, perguntar para cada um: o que é propósito? Qual que é o seu propósito de vida? Alguns falarão algumas coisas, outros não saberão o que é um propósito, outros
acharão que propósito é ministério ou que propósito é profissão, mas diante daquilo que Deus deseja para a humanidade, Ele nos deixa 3 propósitos básicos, para todos. Nenhum ser humano foge desses 3 propósitos. O primeiro propósito, Deus nos criou para adorá-lo. Essa é a função primordial das nossas vidas. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. O nosso propósito de estar vivos é adorar a Deus. Segundo, é fazermos discípulos, como o mandamento de Jesus deixou para nós. Então nós temos o propósito de adorar, o propósito de fazer discípulos, de levar pessoas a conhecer a Deus. E um terceiro propósito que eu entendo é de trazer o reino de Deus à terra. E como eu faço isso? O que é o reino de Deus? Justiça, paz, amor, misericórdia. Poderíamos fazer também atrelar essa questão do reino de Deus aos frutos do Espírito. Aquilo que é o fruto do Espírito é o reino de Deus. Então esse é o propósito? Esse é o nosso propósito. Mas a operar o propósito é diferente de cada um. O médico opera o seu propósito, esses propósitos, na vida de uma pessoa dentro de um hospital, amando, cuidando, adorando a Deus, glorificando ao Senhor quando as coisas acontecem ou não. Um policial, um engenheiro, uma professora, uma dona de casa, cada um vai manifestar esses propósitos de uma forma especial, de uma forma diferente. Mas o propósito de Deus é um. E quando o sopro do Espírito vem sobre as nossas vidas, eles giram a chave que nos impulsiona a cumprir esse propósito de Deus. Então, quando Deus entra em nossas vidas, o Espírito nos faz férteis, o Espírito nos leva a cumprir o propósito de Deus para nós. O segundo ponto, quando Deus entra em nossa vida, nós enxergamos a glória de Deus. Verso 35, parte B, no 2, parte B, diz assim: a glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Em contraste com o que Isaías diz em 33:9, que diz assim: a terra pranteia e fraqueja, o Líbano murcha envergonhado, Saron é como a Arabá, e Bazã e o Carmelo perdem sua folhagem. Quando Deus vem com o juízo dele sobre as nações, quando Deus vem com o juízo dele sobre as pessoas, ele retira a glória dele. A glória de Deus não está ali. Porém, quando Deus entra em nossas vidas, quando o Espírito de Deus, quando o Senhor entra, quando nós temos Deus em nossa vida, a glória de Deus nos é revelada. Deus faz-nos enxergar a glória dele em nossa vida. E aí poderíamos também partir para uma outra discussão aqui. O que é a glória de Deus? Se perguntar para cada um vai ter uma ideia do que é a glória de Deus. Mas, de forma muito resumida, a glória de Deus ela é a manifestação de algumas coisas de Deus sobre a face da terra. Um ponto, a glória de Deus é a manifestação da beleza de Deus. Deus manifesta a sua beleza através de inúmeras formas, uma delas é a natureza. Quão grandes coisas nós vemos na natureza. Eu não sei se tem aqui alguém apaixonado por vida animal ou plantas, mas você vê o desabrochar de uma orquídea ou criaturas minúsculas que povoam os oceanos, cada cor, cada brilho, cada intensidade. Será que isso foi obra do acaso? Jamais, jamais. A natureza manifesta a beleza da santidade, da glória de Deus. Outro ponto seria o seu poder. A glória de Deus manifesta o poder de Deus, o poder da criação, o poder do domínio. Não sei se alguém aqui tem curiosidade ou gosta de astros, de astronomia. Eu não era muito ligado, mas de um tempo para cá eu comecei a olhar algumas coisas. Se você não é, eu assim, instigo você a procurar no Google as imagens que o telescópio Max Weber está tirando do profundo do universo. Coisas lindas, fotos, imagens que você olha assim e fala, isso é a glória de Deus. Outra coisa que manifesta a glória de Deus é a sua santidade. A presença de Deus com a sua santidade. É interessante que os anjos, diante de Deus, eles não ficam poderoso, ou forte. Não, eles clamam, santo, santo,
santo. A Bíblia fala da santidade. Deus, quando se apresenta como um Deus santo. A glória de Deus é a manifestação da santidade de Deus, do seu caráter imutável, ou seja, a maravilhosa garantia que nós temos que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será amanhã quando nos encontrarmos com Ele. Então, a glória de Deus, quando entra na vida de uma pessoa, ela reverte esse juízo. Ela reverte, como diz Isaías, o juízo que estava decretado sobre o Líbano, sobre o Carmelo, sobre Saron, é revertida. Assim como a glória, quando entra em nós, ela é revertida. Todo pecador que se arrepende, essa glória reverte esse juízo. E hoje essa reversão nos é dada como? Através da graça de Cristo, que Ele conquistou na cruz por nós, que Ele derramou o seu sangue para todos aqueles que creem, possam participar dessa graça maravilhosa, né? Quando Deus entra em nossa vida, nós passamos a enxergar a sua glória. Terceiro ponto, quando Deus entra na vida de uma pessoa, a esperança é restaurada. Capítulo 35, versos 3 e 4. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Isaías falando de uma esperança. E nos dias de hoje, se você olhar friamente, você vê esperança? Quem aqui vê esperança? Aqui. Eu fui fazer uma pesquisa e descobri que o último período de paz que teve sobre a terra foi em setembro de 1945, que houve 26 dias de paz, onde nenhuma nação declarou guerra nenhuma. Depois de setembro de 45, fazem 80 anos, todos os dias tem guerra sobre a terra. E nós olhamos ao nosso redor, nós vemos as injustiças, nós vemos as mazelas, nós vemos as corrupções. Tudo o que há de ruim na humanidade você vislumbra. As famílias perdendo o sentido, a educação se esvaindo, segurança pública acabando, os políticos, nem cabe aqui comentar, e muitas vezes até nós, como cristãos, que temos uma esperança, diante de tudo isso, nós acabamos por entristecer. Eu acho que é impossível alguém que possa falar, eu nunca perdi a esperança. A gente se entristece, a gente perde um pouco a esperança de ver dias melhores aqui. Mas é interessante que quando Deus vem em nossas vidas, Ele nos restaura essa esperança. Não a esperança daqui, mas Ele nos dá uma garantia de uma esperança no porvir. Como cantamos aqui, a canção, segunda canção, ainda que as coisas ruins aconteçam. Como a Ana disse, nos dias bons e nos dias ruins, a Tua presença é conosco. Entretanto, a teologia moderna e a teologia da prosperidade, ela vai muito contra a palavra de Deus. O que tem sido pregado em grande proporção, ela vai totalmente contra essa palavra de Deus. Nós vemos cristãos colocando a esperança em homens, em títulos. Nós vemos cristãos colocando a esperança em políticos, em Brasília, em homens que, se fulano subir ao poder, então nós vamos poder enfiar o evangelho goela abaixo da nação, e assim nós vamos conquistar uma nação para Jesus, quando o Espírito fala que não é pela força, mas é pelo Espírito. Nós vemos homens acreditando em falsos profetas. Eu tive o desprazer, certo dia estava em viagem, e liguei a televisão, num canal aberto em São Paulo, e fui passando, estava eu e a Inês, fui passando. Eu acredito que dos 10 canais que eu passei, eu acho que 9 era culto de igrejas superlotadas e os caras pedindo dinheiro. Era isso que estava sendo o evangelho que expressa isso. Então, essa é a teologia moderna, mas não é a teologia de Deus, a teologia da palavra. A teologia da palavra diz sim, Jesus falou, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por problemas, mas tem de bom ânimo. Então, quando Deus entra em nossa vida, nós temos esse bom ânimo. Nós passamos por lutas, dificuldades, olhamos, está ruim, não está bom. Mas espera aí, aonde está a nossa esperança? Nós somos cidadãos de onde? Chapadão do Sul ou dos céus? Nós já não vivemos mais aqui, ainda que estando aqui. Nossos olhos têm que estar no alto, né?
Tem uma canção que diz que nós vivemos como astronautas, né? Os pés na terra, mas a cabeça lá nas alturas. Então, essa é o segundo ponto. A esperança nos é restaurada quando Deus entra em nossas vidas. Quarto ponto, nós desfrutamos da sua cura. Quando Deus entra na vida de uma pessoa, ela desfruta da sua cura. Versículos 5 e 6 diz assim: então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se destamparão. Então os coxos saltarão como servo, e a língua do mudo cantará de alegria. É interessante que todos os verbos aqui usados, Isaías também joga todos no futuro. Por quê? Porque essas palavras de Isaías se cumpriram com a vinda de Jesus. Jesus veio para libertar os cativos, para dar vista aos cegos. E assim se cumpriu quando Jesus veio. Então, quando Deus entra em nossa vida, nós podemos desfrutar dessas curas nas nossas vidas. E existe duas vertentes da cura. Primeiro, nós podemos nos desfrutar da cura na área espiritual. A nossa cegueira espiritual é retirada. Quando Deus entra em nossa vida, aquilo que nos cegava espiritualmente é retirado. Nós passamos a enxergar as coisas que nos estavam ocultas. Um exercício que eu peço para vocês fazerem nessa semana, em algum momentinho, e que muitas vezes começa a entrar como uma catarata em nossas vistas. Pararmos e nos lembrarmos de quem nós éramos antes de Cristo. E nos lembrar ou pensar qual seria o nosso fim se Cristo não tivesse entrado em nós. Porque quando Deus entra, Ele nos mostra quem você é. O Espírito Santo nos revela quem nós somos, para onde nós estávamos indo. Mas Ele também nos revela a graça de Cristo. Ele nos revela o chamado de Deus ao arrependimento e o querer de Deus para as nossas vidas. Mas muitas vezes nós vamos nos esquecendo de quem nós éramos. Não para nós voltarmos, mas para nós glorificarmos a Deus por aquilo que Ele fez em nós. E também existem as curas físicas, que são reais. Talvez importantes, não tão importantes como uma cura espiritual, eu acredito, como uma visão espiritual. Mas importante porque a dor só sabe quem sofre. Então, Ele quer a cura física. E realmente Jesus veio para nos curar fisicamente. Eu creio assim que quando Deus entra em nossa vida, Ele faz milagres e maravilhas no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E por fim, para acabar, quando Deus entra em nossa vida, o nosso final se torna um final feliz. Versículos 6b e 7 diz assim: águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, haverá relva, o junco e o papiro. Em contraste com 34:14, que diz assim: criaturas do deserto se encontrarão com hienas e bodes selvagens balirão uns para os outros. Ali também descansarão as criaturas noturnas e acharão para si local de descanso. Capítulo 34, Isaías fala de um lugar devastado. Isaías 35, ele fala de um lugar que foi restaurado. Totalmente um em contraste com o outro. Então, quando Deus entra em nossa vida, nós temos um final feliz no natural, nas coisas reais. Aqui ele está falando de coisas naturais, de areia, de terra, de locais onde vai crescer a relva, onde vai crescer o junco, onde vai crescer o papiro. São coisas reais, coisas da nossa natureza, coisas naturais. Isso me leva a me lembrar de 1 Coríntios 6, quando Paulo escreve e fala: olha, outrora vocês eram ladrões, adúlteros, homicidas, isso, aquilo outro, mentirosos. Vocês sabem que esse povo não vai herdar o reino de Deus, mas vocês foram lavados, santificados e justificados por Cristo. Houve uma reversão. Quem estava devastado no pecado já não está mais, porque Cristo entrou na vida dele. 35, 8 a 10 diz assim: e ali haverá grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá
leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará a sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. O nosso final é feliz eternamente. Nós temos uma promessa de redenção, mas como Isaías fala, não é para todos, é somente para aqueles que são do caminho. Somente para aqueles que creem naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Esses poderão entrar, esses desfrutarão pela eternidade de um final feliz. Nós poderíamos aqui estar falando em inúmeros benefícios de quando Deus entra na vida de cada um. E eu sei que na vida sua você poderia enumerar outros e outros benefícios que Deus fez. Gloriosos, maravilhosos, extraordinários, únicos. Mas coube trazer estes. E nós também nos achegamos em um tempo onde o ano se finda. E talvez você olhe para esse ano e pense assim, puxa, poderia riscar esse ano do calendário. Não gostaria nem de ter vivido ele, nem de lembrar desse ano. E não vê a hora de começar um próximo ano, porque as lutas, as dificuldades, os problemas, os tropeços que se passaram no decorrer desse ano te desanimaram. Mas, infelizmente, de um ano para o outro, só o que muda é o calendário, porque ano que vem os problemas estarão aí, as mazelas da humanidade estarão aí. Mas, como você aprendeu nessa noite, se Jesus entrar em sua história, ela vai ser uma história totalmente diferente. Passaremos por aflições? Sim. Passaremos por lutas? Sim. Mas Deus é conosco, Ele nos garante isso na Tua palavra. Por isso, convida mesmo Jesus a estar contigo nos próximos anos, nos próximos dias, nos próximos meses.